Agora nós vamos detalhar, né, as partes do nosso equipamento, tá? Que nós vamos realizar a experiência da gota de mímica, né? Então aqui nós temos uma fonte de alimentação, tá? Uma fonte de tensão. Aqui nós estamos entrando com 220 volts, tá? E essa fonte transforma esses 220 em 600 volts, né? Ou seja, nós temos um transformador aqui dentro que está elevando a tensão para 600 volts, né? Essa tensão gerada por essa fonte está sendo lida, né? Está sendo medida por este aparelho aqui, que é um voltímetro, né? Então, nós estamos entrando com corrente alternada, tá? E o que esse voltímetro faz é ler a tensão que nós vamos aplicar no equipamento, né? Então, nesse botão aqui eu estou regulando a tensão, estou aumentando. Vocês percebem que o voltímetro está lendo aqui, né? Bom, essa fonte de alimentação, ela aplica a tensão entre as placas deste capacitor, né? O que é um capacitor? É um sistema constituído por duas placas planas paralelas, né? E essas placas, elas são carregadas com cargas elétricas opostas. Então, por exemplo, se essa placa de cima ficar positiva, a placa de baixo fica negativa. Então, existe um campo elétrico aqui dentro desse capacitor, tá? E esse campo elétrico ele é muito intenso. Por quê? Porque a distância entre as placas aqui é muito pequena. Aqui é 2,5 centímetros, né? A distância entre as placas. Então, nós temos um campo elétrico muito intenso. Isso aqui é um borrifador, tá? Esse borrifador tem por função pulverizar, né, gotículas aqui dentro deste capacitor. Esta substância aqui que nós estamos borrifando é o silicone. O Millikan originalmente usou o óleo, né? Nós estamos usando aqui o silicone. Então, eu pulverizo, né, através desse borrifador, as gotas aqui dentro deste capacitor. Como são gotículas muito pequenas, né, nós precisamos de um sistema óptico, né, um jogo de lentes, para enxergarmos essas gotículas. Então, aqui nós temos um microscópio, tá? E dentro deste microscópio existe uma escala com 30 divisões, tá? E essas 30 divisões correspondem a 0,89 milímetros, como nós vamos explicar depois. Tá? Então, basicamente, são essas as partes do equipamento. Tá. Como eu havia falado, né? Então, o capacitor é esse sistema com duas placas que são carregadas com cargas opostas, né? Essa chave aqui é uma chave inversora, tá? Ela tem por função inverter a polaridade das placas do capacitor. Então, por exemplo, se a placa de cima ficar positiva, eu venho aqui e inverto a posição da chave e essa placa fica negativa, tá? Essa chave aqui, então, ela permite inverter o sentido do campo elétrico dentro do capacitor, tá? Então, basicamente, são essas as partes do equipamento. Bom, pessoal, aí na tela vocês estão observando, então, aquela escala, né, que eu havia dito antes, né, a escala de 30 divisões, só que aí na tela vocês estão observando apenas uma parte dessa escala, tá? Então, o primeiro passo aqui que nós vamos fazer é borrifar as gotículas de silicone dentro do capacitor, tá? Então, vocês estão observando aí algumas gotículas, né, se movimentando. Algumas gotículas se movimentam para cima, outras se movimentam para baixo, né? Se eu mudar a posição da chave comutadora, eu vou inverter o movimento de algumas gotículas. Mas eu ainda não entendi o que essas gotículas aí têm a ver com a carga do elétron. Bem, isso aí eu vou falar um pouco mais para frente, tá? Antes, eu tenho que explicar o que a gente não está vendo, tá? Nessas gotículas. O que está atuando nessas gotículas? O que faz essas gotículas, algumas subirem, outras descerem? Então, nós precisamos falar das forças que agem nas gotículas, né? Bem, pessoal, aí na tela vocês estão observando uma gota que está subindo, né? Vamos analisar as forças que agem sobre esta gota. Então, nós temos 4 forças. A força peso, que é devida à gravidade, que está apontando para baixo. Existe a força de arraste, que é devida à viscosidade, tá? Que também está apontando para baixo. A força de arraste é sempre contrária ao sentido da velocidade. Existe a força de empuxo, tá? Nós temos ar dentro do capacitor, então existe o empuxo devido ao ar, né? Que está apontando para cima.
E aí também existe a força elétrica, tá? Por que que existe a força elétrica? Quando eu pulverizo as gotículas, quando eu borrifo as gotículas, o próprio ato de pulverizar faz com que algumas dessas gotículas adquirem carga elétrica. Então, na pulverização, existe uma fricção entre essas gotículas que ioniza apenas algumas dessas gotículas. Por isso que vocês observaram que apenas algumas gotas invertem o sentido de movimento, né? Quando eu mudo a posição da chave comutadora, tá? Então, como essa gotícula tem uma carga elétrica, e como ela está dentro de um campo elétrico, que é criado pelo capacitor, a eletrostática nos ensina que se tem carga e tem campo, tem força elétrica, né? Então, existe uma força elétrica que aí está apontando para cima, né? E essa força elétrica, ela é proporcional a carga elétrica da gota. Na tela ao lado, vocês estão observando uma gota que está descendo, né? Porque eu mudei a posição da chave comutadora, então eu inverti o sentido do campo elétrico, e se eu inverti o sentido do campo elétrico, portanto, eu também inverto o sentido da força elétrica, né? Aí a força elétrica está no mesmo sentido do peso, tá? Ambas apontando para baixo, e as forças de empuxo e de arraste estão apontando agora para cima. Repare que a força de arraste agora ela inverteu o seu sentido, né? Porque ela é sempre contrária à direção da velocidade. Então, agora você já pode explicar para a gente qual a relação dessas gotas e o experimento com a carga do elétron? Certo. Então, vejam só. Como eu já havia dito, né? Quando nós borrifamos então, as gotículas dentro do capacitor, algumas gotículas apenas adquirem carga elétrica, né? Pelo processo ali de fricção. Então, algumas gotículas acabam se carregando, né? Adquirindo carga elétrica. E o objetivo desse experimento é determinar a carga da gota, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui é determinar a carga elétrica da gota, tá? E essa carga, obviamente, né, ela depende do número de elétrons que essa gota tem, tá? Então, isso tem que ficar bem claro, né? Bom, depois, vamos falar um pouco aqui dos dados, né, que nós conseguimos recolher neste equipamento. Então, nós temos que medir a tensão, tá, através desse voltímetro, né, entre as placas deste capacitor. É interessante também nós sabermos a distância entre as placas deste capacitor, né, a densidade do silicone, tá, e as velocidades de subida e de descida, né, das gotículas ali dentro. Tá? Então, com todos esses dados, você pode encontrar uma equação, né? Nós temos uma fórmula que vai permitir determinar a carga elétrica da gota. Tá? Pela minha experiência com os experimentos de biologia, que eu não entendo, sou leigo em física, mas eu sou biólogo, né? Os equipamentos eles já trazem alguns dados prontos. Nesse caso aí também, por exemplo, ou vocês têm que calibrar tudo, a distância entre as placas do capacitor, a questão ali do silicone. Sim, as distâncias, né, entre as placas ali do capacitor, isso é padrão, né? Isso já vem dado, né? A densidade também do silicone já nós temos, e a tensão, né, nós lemos através desse voltímetro. O que nós precisamos determinar aqui, né, indiretamente, não pelo equipamento, são as velocidades de subida e de descida. E para isso nós utilizamos um software, né, de videoanálise, que é o Tracker, né? É um software livre, ou seja, qualquer um pode baixar gratuitamente. Então tem como você mostrar para a gente como é que isso funciona? Claro, vamos lá. Beleza. Bom, então aí vocês estão vendo, né, o Tracker, tá? E o que nós vamos fazer é dar um exemplo, né, de como o Tracker permite determinar as velocidades de subida e de descida da gota, né, que é um dado que nós vamos precisar ter para calcular a carga da gotícula. Então, primeiramente, vamos importar um vídeo, né, que nós gravamos dessas gotículas. Tá? Depois, nós vamos colocar os eixos, né? Ou seja, esses eixos definem uma origem, tá? Que o tracker vai tomar como referência. Depois, nós precisamos de uma régua. Tá? Como aquela escala que eu mostrei para vocês tem 30 divisões, vamos pegar 10 divisões. Então, esta régua está marcando aí as 10 divisões. Tá? Fazendo uma regrinha de 3, nós encontramos que essas 10 divisões dá 0,297 milímetros. Tá? E vamos também selecionar
aqui a quantidade de quadros, tá? Eu vou pular de 4 em 4 quadros para facilitar a marcação das gotículas. Bom, o próximo ponto é você marcar o ponto da gota. Então, aqui em novo, né, ponto de massa, nós podemos fazer isso. Então, você vai clicando em cima da gota para marcar cada posição dela. E ele vai pulando automaticamente, né? O que o tracker faz, então? Ele analisa, né, o tempo, tá, que a gota demora para percorrer um determinado número de divisões, né, e uma determinada distância percorrida, e sabendo a distância percorrida, né, que ele toma como referência a régua, e os valores de tempo, né, a quantidade de quadros, ele consegue determinar a velocidade, né, e isso nós podemos fazer tanto para a subida quanto para a descida. Então tá, você disse que você recolhe desse experimento alguns dados, e o que você faz com eles? Tá, então nós precisamos agora pegar todas essas informações, né, que nós recolhemos e utilizar uma equação, tá? Uma equação que vai me dar a carga elétrica adquirida pela gota. Essa equação vocês estão vendo aqui embaixo na tela, né? A carga elétrica aqui da gota, ela depende aí esse π, né, o número π, 3,14, D é a distância entre as placas do capacitor, U é a tensão entre as placas do capacitor, esse eta é a viscosidade, né, é o coeficiente de viscosidade do ar, tá? G é a aceleração da gravidade, né? Esse ρ é a densidade do silicone e esse outro é a densidade ρ do ar, tá? E aí depois nós temos as velocidades, né, de subida e de descida, que são dadas pelo software tracker, né? Então, aí resolvendo toda essa equação, você tem a carga do elétron? Não, você calcula, né, nós estamos calculando a carga elétrica da gota, tá? A não ser que essa gota tenha apenas um elétron, né? Durante o processo, como eu já falei, né, de pulverização, existem as gotículas, elas adquirem cargas, né, elas vão aderir a elétrons, ou perder esses elétrons. Então, nós estamos determinando a carga elétrica da gota, tá? E conhecendo a carga elétrica da gota, né, e fazendo milhares de experiências, de medidas, né, como o Millikan fez, é possível você perceber que a carga da gota é sempre múltiplo inteiro de um valor fixo, né? É sempre múltiplo inteiro. Então, a carga da gota depende do número de elétrons que ela tem, né? Pode ter 2 elétrons, 3, 1, 5, 10, 100 elétrons, né? E fazendo essa análise de milhares de medidas, nós notamos que a carga da gota ela é sempre múltiplo inteiro de uma quantidade fixa, que é a carga do elétron, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, né? Que é a carga fundamental. Então, por isso que se diz que a carga elétrica ela é quantizada. Ah, entendi. Então quer dizer que dessas análises que vocês fazem, por exemplo, você pode encontrar uma gota que tem esse 1,6 vezes 10 a menos 19, né, que você falou, ou 2 vezes I, 3 vezes I, sim, sim. Depende do número... Depende do número de elétrons, ou seja, a carga é sempre, né, quantizada, tá? Ela não pode ter um valor intermediário, é sempre múltiplo inteiro, né? 1 vezes 1,6, 2 vezes 1,6, 3 vezes 1,6. É isso que quer dizer quantizado? É isso que quer dizer quantizado. Ah, tá. E quanto tempo o Millikan levou para fazer? Porque pelo que você falou, ele fez isso milhares de vezes, né? Para tentar, para conseguir encontrar essa razão. Quanto tempo ele levou para conseguir obter esses resultados? Até para ele montar, né, todo o equipamento levou muitos anos, né? E só a partir de 1907, na Universidade de Chicago, é que ele consegue os primeiros resultados, né, para medir essa carga fundamental. Mas só em 1911 é que ele conseguiu valores muito precisos, né? Então, já a partir de 1911, nós podemos dizer que já sabia com certeza a carga elementar, né? E aí, em 1923, né, ele se torna o primeiro americano a ganhar o Prêmio Nobel de Física. Tá, você comentou que ele ganhou o Nobel e tal. Então, quer dizer que esse experimento e essa descoberta realmente ela é bem importante. Você podia falar um pouquinho o porquê que é importante? Enfim, falar um pouquinho
essa descoberta? Tá. Bem, nós podemos começar essa história, né, essa preocupação em saber a carga fundamental da natureza, a partir do ano de 1897, né, quando o físico inglês John Thomson, né, o J.J. Thomson, né, começou a realizar experimentos com os tubos de raios catódicos, tá? Os tubos das televisões antigas, né? Então, naquela época se sabiam que esses raios catódicos eles eram desviados por campos magnéticos, como se fossem partículas negativamente carregadas. Thomson foi o primeiro a perceber que essas partículas, né, esses raios catódicos, eles também eram desviados, defletidos pela ação de campos elétricos, né? Então, ou seja, esses raios catódicos também eram partículas negativamente carregadas, né? E o que Thomson fez com seus tubos de raios catódicos é fazer o seguinte, fazer um cátodo, né, um eletrodo, emitir essas partículas, esses raios catódicos, né? Então ele usou vários materiais, ele usou eletrodos de alumínio, eletrodos de chumbo, de ferro, né? E ele notou que essas partículas eram arrancadas desse eletrodo, tá? E o que ele fez? Ele notou que a razão carga-massa dessas partículas é a mesma. Na verdade, Thomson não mediu nem a massa nem a carga, ele mediu a razão carga-massa para essas partículas. E notou que essa razão era sempre a mesma, né? Bom, e daí, né, ele usava o nome de corpúsculos, né? Para essas partículas, o nome elétron já havia desde 1891, né, pelo físico irlandês George Stoney. Tá? O nome elétron já havia. Então, uma vez, né, descoberto o elétron, né, pelo Thomson, e dividido o átomo, né, restava a tarefa crucial de se medir a carga deste elétron, né, e a massa do elétron. Né? E aí isso só foi feito com a experiência do Millikan, né, da gota de óleo, em 1911. Tá? Bom, na verdade, antes de Millikan, né, o Thomson já tentou também medir a carga elétrica desses elétrons. Né? Ele utilizava uma câmara de Wilson, que era um dispositivo, né, onde você fazia uma nuvem de vapor de água para identificar o rastro, né, de partículas muito pequenas. Só que havia muitos problemas técnicos. Um deles era que a água evaporava. Né? E aí só o Millikan então teve a ideia de usar óleo, né, como solução desses problemas. Tá? E agora, atualmente, assim, que nós temos mais tecnologia, mais informação, a carga do elétron continua sendo considerada a menor carga da natureza? Sim. Nós sabemos que, de acordo com o modelo padrão, né, o elétron permanece ainda como uma partícula elementar, né? Ele não tem estrutura interna. Tá? A carga do próton é igual à carga do elétron. Tá? O próton também tem carga, né, positiva 1,6 10 menos 19 coulombs. Né? Só que nós sabemos hoje que o próton ele é composto por 3 quarks. Né? E, então, logo, a carga de cada quark é fracionada, é 1/3 da carga elementar. No entanto, nós não conseguimos identificar os quarks isolados. Né? Não é possível você isolar um quark. Os quarks eles sempre estão confinados, né, dentro dos hadrons, que são os prótons e os nêutrons, por exemplo. Então, por isso, né, por essa razão, a carga do elétron ainda permanece como a menor carga da natureza. Entendi. E, assim, eu sempre faço essa pergunta com os experimentos. Esse experimento de Millikan, ele tem alguma utilidade prática no dia a dia, alguma coisa nesse sentido? Não, ele não tem nenhuma utilidade prática, né? Ele tem uma grande importância teórica dentro da física, porque foi o primeiro experimento que permitiu, né, a medir a menor carga da natureza. Né? Obviamente, né, a instrumentação que o Millikan teve que usar, né, possibilitou um grande avanço na parte instrumental da física, né? Usar novos equipamentos, novas técnicas. Então isso teve uma grande importância teórica. Né? Agora, importância técnica, né, prática, não tem. Tá certo. Então era isso que a gente queria mostrar para vocês. Quero agradecer aqui ao Odair por ter apresentado o experimento de Millikan, explicado de uma maneira muito boa para a gente todo o sistema. Obrigado. Bom, eu agradeço, né, a oportunidade de vocês
estarem aqui para a gente entender um pouco mais, né, da nossa física. E se você gostou desse vídeo e quer que o Ciência Curiosa produza mais vídeos aqui no laboratório, mostrando mais equipamentos de física moderna e tal, então você pode ajudar clicando no gostei ou favoritando o vídeo. E eu encontro vocês na próxima aula. Até lá! Tchau!